Olá, estamos mais uma vez em um novo vídeo aqui neste novo canal. Hoje eu gostaria de dizer a prova clara que Deus não existe. Que isso, gente? Olha isso! E aqui vamos ler dois textos. O primeiro texto fica em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E o segundo texto fica em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. O versículo 17 diz: e todo homem de Deus seja perfeito. Já começamos a errar por aí, porque nenhum ser humano é perfeito. Nem você pastor, nem você bispo, nem você padre, nenhum ser humano debaixo do sol é perfeito. Então já temos um erro aqui na Bíblia, nesse texto. Mas diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, tudo que está escrito neste livro é inspirado por Deus. Tudo que está escrito aqui nesse livro, seja no Antigo Testamento ou no Novo, Deus quis que estivesse escrito, porque foi por inspiração dele. Ou seja, toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, Deus quis que estivesse escrito tudo o que está escrito aqui. Então vamos ler agora 1 Coríntios 14, 34. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. O texto diz claro: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Esse garoto é um jumento, né? Ou seja, a mulher nada pode falar, a mulher nada pode ensinar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode dar aula na escola dominical, a mulher não pode ser pastora. E o que me diz? Essas pessoas que você está vendo, essas pessoas aí no vídeo, que são pastoras de igreja, pregadoras do Evangelho, mas a Bíblia diz claro, o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. O que é que tem a ver o texto que eu li antes, em 2 Timóteo, e o texto de Coríntios? O texto de Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, eu disse, então, tudo que está escrito aqui, Deus quis que estivesse escrito. Deus é um ser machista. Se você ler a Bíblia toda, como eu fiz, você vai ver que 99,9% da Bíblia foi escrita por homens. Você vai ver que a Bíblia é extremamente machista, como nós vamos acompanhar outros estudos aqui nesse canal, o Antigo e no próprio Novo Testamento, como a Bíblia é machista. Aí você vai dizer, não, mas Cristo não era machista, o Novo Testamento não era machista. Como não? Quantos livros do Novo Testamento foram escritos por mulheres? Hein? Não existe nenhum livro escrito por mulheres no Novo Testamento. E você diz que a Bíblia não é machista no Novo Testamento? E qual é a conclusão disso tudo, pastor mascarado? A conclusão disso tudo é que se Deus é um ser machista, se Deus quis escrever essas coisas sobre as mulheres e ser extremamente machista, dizendo que a mulher não pode ensinar, tem que ficar calada na igreja, Deus é um ser machista. E se Deus é um ser machista, ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, ele não pode ser chamado de Deus. Ele não pode ser chamado de Deus. Eu falo, ninguém acredita. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que está dizendo. Acabei de concluir, claramente mostrar, provar para você claramente que Deus não existe. É a prova real, é a prova clara de que Deus não existe, pelo menos o Deus da Bíblia. Pode ser que exista um Deus,
Mas não é esse aqui da Bíblia. Porque se fosse esse, ele seria perfeito, ele seria justo. Mulher não pode falar na igreja? Mulher não pode pregar na igreja? Qual o problema? Por que elas não podem pregar na igreja? Por que elas não podem falar na igreja? Porque Deus ordenou. E o apóstolo Paulo ainda diz assim ainda: conserve essas mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Talvez você esteja dizendo, não, mas no tempo da lei as mulheres eram assim mesmo, eram caladas. Espera aí, o tempo da lei não existe mais? Se o tempo da lei não existe mais, os 10 mandamentos não existem mais e não podem ser pregados. A vida de Davi não pode ser mais pregada, porque o Antigo Testamento não vale, é o tempo da lei. Então o dízimo não pode ser pregado, porque o dízimo também era o tempo da lei. Não é? Por que o dízimo é pregado na sua igreja? Isso vai para um outro estudo. Eu vou provar para você claramente que o dízimo não é para toda a humanidade. O dízimo é somente para um país. Aí,